Quando eu olho para a Igreja de Jesus hoje, eu fico muito preocupado. Existem pastores que pregam coisas assim: não sabemos quem é salvo, se você é salvo ou não, eu não posso dizer, eu só posso falar de mim mesmo. Só quando Jesus voltar poderemos dizer. Ei, então pare de pregar. A Bíblia diz: essas coisas foram escritas para que saibam que têm vida eterna. Deus não trata com incertezas, o mundo trata com suposições, certo? Teorias e incertezas. Nós lidamos com verdades, com certezas, com absolutos. Nós temos a palavra do Deus vivo. Isso aqui não é filosofia. Filosofia tem teorias, diferentes filósofos pensam diferente, mas essa é a palavra de Deus. E com respeito à salvação, a palavra de Deus é muito clara. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar todos os dias para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 21, 33 a 36. 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. 34. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Os planos de Deus é perfeito. No livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Todos digam abençoou. Está escrito abençoou. Não está escrito abençoará. Abençoou está no passado. Não diz que Deus vai nos abençoar. Diz que estamos abençoados. Com quantas bênçãos? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba a localização: nos lugares celestiais. Isso quer dizer, posicionalmente, nós estamos assentados já nos lugares celestiais, ou como diz no grego, nos altos céus. Uma vez que você nasce de novo, você está sentado. Amém? Como ilustrei anteriormente, se você tem uma caneta e coloca dentro da sua Bíblia, a caneta não pode mais ser vista, certo? Se a Bíblia cair, a caneta cai com ela. Se eu levantar a Bíblia com a caneta dentro e eu subir num helicóptero para um lugar alto, o que acontece com a caneta? Ela segue dentro da Bíblia. Mas o importante não é a caneta, o importante é a Bíblia. O que acontece com a Bíblia acontece com a caneta porque ela está dentro da Bíblia. Amém? Essa ilustração não é a mais apropriada porque a caneta pode cair. Nós não. Deus nos colocou de tal forma, nós somos parte do corpo de Cristo. E Cristo não pode ser separado do seu corpo. Amém? O que acontece com Cristo acontece conosco. Nós fomos crucificados, nossos pecados foram julgados na cruz. Amém? O velho homem, a parte de nós que fica deprimida, fica chateada,
que é temperamental, essa parte que tem desejo, que é dada à avareza, essa parte foi crucificada. E no lugar dela está um novo homem, uma nova criação em Cristo. Você ainda tem essa carne e você carrega com você, com seus sintomas, mas a sua carne não é mais você. Você me escuta? Se você tem uma farpa, um pedaço de madeira no seu dedo, isso não faz de você uma madeira. Apesar de as pessoas dizerem que você é duro, não acredite que é madeira. Essa farpa não define a sua identidade, mas está na sua carne. Irrita, certo? Assim também a carne, que não é o corpo. A carne é o princípio do pecado em nós, porque temos estado dentro deste velho homem por muito tempo, o estilo de vida do pecado ainda está em nós, nossa mentalidade precisa mudar e por isso que nós ouvimos a palavra de Deus para que nossa mente seja renovada. Posso ter um amém? Mas a sua identidade real é que agora você está em Cristo. Quando Deus levantou Cristo dos mortos, você ressuscitou com Ele. Quando Cristo se assentou à destra do Pai, quem se assentou com Ele? Você se assentou. E é interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus, tendo em tempos passados falado através dos profetas, nos últimos dias fala através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Hoje vivemos um tempo quando rejeitam a Cristo. O mundo não quer vê-lo rei. O rei do amor, o rei da paz, o rei da saúde, o rei de Shalom. Shalom inclui tudo que falamos. Amém? O mundo o rejeitou, começando pela nação de Israel. Nós vimos isso na semana passada, eles o rejeitaram. A nação podia ser a nação mais próspera e mais abençoada, a mais saudável de todas as nações do planeta Terra. Mas a partir daí, essa rejeição se espalhou para todo o mundo. Mas ele foi rejeitado e o que o mundo não quis, Deus o Pai recebeu. Amém? Mas para os que são chamados e têm olhos para vê-lo, ele é o nosso rei. E o reino de Deus, de certa forma, está instaurado nas nossas vidas. Mas o reino se manifestará na sua totalidade quando ele voltar. E naquele dia, toda a terra, não importando quem a pessoa é, seja um rei ou uma pessoa pobre nas ruas, terá que se prostrar diante desse reino. O rei de todos os reis e o senhor de todos os senhores, seu nome é Jesus. Amém? Nós estamos lidando com Deus que ama o seu filho de tal forma, mas mesmo amando o seu filho, ele o entregou, não o poupou por você, para que você fosse salvo. Tudo que era devido a você, judicialmente, o Pai colocou sobre o seu filho. Seu filho se tornou você na cruz, para que você se torne o seu filho aos olhos do Pai. A isso chamamos troca divina. Deus não aceitou o homem pecador injustamente. Deus recebeu o homem pecador justamente. Como fez isso? Deus fez enviando Jesus, aquele a quem amava, aquele que o alegrava, para morrer na cruz por você e por mim. E quando foi para a cruz, ele não tinha pecado, não cometeu pecado, não conhecia o pecado, mas ele se tornou pecado. Com que pecados? Os seus e os meus. Se você crê nisso, o que ele fez foi por você. Mas se você não acreditar que ele carregou seus pecados, sua obra não será eficaz para você. Assim, quando ele carregou nossos pecados na cruz, Deus colocou sobre ele açoite sobre açoite, pisaduras sobre pisaduras, seu justo juízo, sua ira justa, a retribuição divina contra todo tipo de impiedade, caiu sobre Jesus Cristo, até que Jesus clamou, está consumado. Isso significa que todos os nossos pecados foram julgados e tudo que merecíamos foi concluído. É isso que significa estar consumado. Posso ter um amém? Por isso Deus permanece justo quando recebe o homem injusto pelo que Cristo realizou.
Não foram só os pecados do dia que você nasceu ao dia que você se converteu. Não foram somente esses pecados. Não, não, não. O todo de Deus não é o nosso todo. O todo de Deus é o todo do helicóptero. Você sabe o que quer dizer isso? Quando o helicóptero sobe, lá de cima você vê a parada do início até o fim. Lá de cima você pode ver a parada inteira. Mas se você está no solo, você vai ver a parada em partes, uma de cada vez. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o pecado dia após dia. Deus olha para a sua vida inteira. Deus sabe o futuro. Ele conhece a sua vida por completo e todos os pecados que você um dia vai cometer, Ele pegou tudo isso e, baseado no seu conhecimento, Ele colocou tudo isso sobre Jesus Cristo e Deus puniu Jesus e trouxe toda a sua retribuição divina contra toda impiedade, porque Deus é justo e porque Ele é justo, Ele deve punir o pecado. Mas porque Deus é amor, Deus não quer punir você. Deus ama você. Por isso seu filho se tornou substituto e o seu filho recebeu toda a sua ira divina justamente porque isso é parte do plano divino. Assim, Jesus Cristo na cruz não estava, de certo sentido, escute com cuidado, Ele não estava ali por conta própria. Ele ocupava o seu lugar, você entende? Era seu substituto. Amém? Num jogo de futebol a gente diz, vamos colocar o reserva. Essa ilustração não é a mais apropriada, porque, na verdade, Jesus entrou como você, na cruz, para que você se tornasse Ele diante do Pai. Tudo o que seus pecados mereciam, Jesus recebeu na cruz. Tudo o que a justiça de Deus merece, você recebe. A troca divina. Você diz, eu não entendo, pastor, como é que um homem pecador pode se tornar justo? Bem, responda-me essa pergunta. Como pode um homem justo e perfeito, nosso Senhor Jesus, se tornar pecado na cruz, sem nenhum pecado? Se conseguir me responder, eu vou responder porque podemos ser justos sem obras. É baseado no mesmo princípio. Posso ter um amém? Mas você é justo aos olhos de Deus, justo pela fé. E todo o povo diga, quando Deus ressuscitou Jesus, onde você estava? Você estava em Cristo. E em Hebreus diz que Jesus se assentou depois de expiar nossos pecados. Eu amo isso. Ele não se sentou como filho de Deus. Isso ele sempre foi. Antes de encarnar e nascer como homem, ele já era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. Ele não se assentou, diz Hebreus 1, ele não se assentou como filho de Deus. Ele se assentou depois de ter expiado nossos pecados, tendo consumado nossos pecados. Em outras palavras, somente quando a obra estava completa, lidando com os nossos pecados, colocando-os de lado, só então teve o direito de se assentar. Em outras palavras, o direito de se assentar à destra do Pai é porque Jesus Cristo expiou totalmente seus pecados. Deixe-me dizer, não é sempre que você escuta o Evangelho de forma completa assim. Esse é o completo Evangelho. Hoje Deus o trata, Deus me trata como se fôssemos Jesus. Exatamente como Ele tratou Jesus na cruz como se fôssemos nós. Não fique confundido quando você fizer algo errado e esperar o pior e receber de Deus o favor e as bênçãos. Não para continuar no erro, mas para que o favor e a bondade de Deus leve você ao arrependimento. Veja bem, Jesus se assentou depois de expiar nossos pecados. Assim estamos assentados com Cristo no centro do universo, à destra do poder, acima de todo poder, principado, majestade e domínio, acima de todo nome que se nomeia. Aí estamos nós. Pastor, eu não entendo isso. Você entende que se a rainha Elizabeth, que é uma pessoa que respeito, se ela vier a Singapura e for para o parque da rainha Elizabeth, ou você a ver no shopping center, em uma loja, fazendo uma visita, ela estaria aqui, caminhando em Singapura, mas poderíamos descrever assim: ela está sentada no trono da Inglaterra. Certo? Ela está sentada no trono, mas a sua vida continua.
Ela não fica sentada no trono o tempo todo, dizendo, eu preciso ir urgentemente a um certo lugar, certo? O que significa que a sua posição é assentada no trono. Você vive a vida do trono. Você é realeza. Alguns não entendem porque existe uma atmosfera diferente sobre você. As pessoas não gostam de xingar na sua presença. Se você age como o mundo, não faz nenhuma diferença mais. Tem pessoas que não gostam de dizer certas coisas quando você está perto. Seja esse tipo de cristão. Seja esse tipo de crente. Nossa posição agora é nos lugares celestiais. Bem, depois falo das bênçãos espirituais. Essa posição de estar nos lugares celestiais era o grande sonho de Israel. É isso que eles queriam. Porque quando está nesse lugar, nos lugares altos, todas as bênçãos vêm sobre você. Veja Deuteronômio 28. Certo? Eu vou ler para você as bênçãos primeiro, vou pular o versículo 1, verso 2. E todas essas bênçãos, diga todas essas bênçãos, mais uma vez, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não importa se você é um atleta ou o corredor mais veloz de Singapura, certo? Nenhuma bênção que venha na sua direção para alcançá-lo será veloz o suficiente para escapar. Elas vão alcançar você. Estão vindo na sua direção. Elas vão alcançar você. Amém? E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e assim continuam as bênçãos. Verso 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Viram? E não é tudo, o Senhor te fará cabeça, dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. Eu não acredito no evangelho da prosperidade. O evangelho não é prosperidade. Mas creio que onde o evangelho vai, como a história nos mostra, traz prosperidade como resultado. Onde o evangelho é pregado, o homem é dignificado. Nem sempre a nação inteira é salva, mas a influência do evangelho é sentida, trazendo prosperidade. Certo? Existem perigos na prosperidade. Deve haver um propósito. Deve ser serva e não senhora. Não ame o dinheiro. Ame a Deus. Mas não seja tolo pensando que você tem que ser pobre. Mas, quando falamos que Deus não quer que sejamos pobres, não quer dizer que temos que ser pessoas presas ao materialismo. Amém, pastor? Pregue. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso quer dizer que Deus fará de você um líder. Você estará à frente, não será a cauda. E só estarás em cima e não debaixo. E todas essas bênçãos, voltemos ao versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Note bem, eles tinham que obedecer para que fossem exaltados. Quanto a nós, Deus já nos colocou nas regiões celestiais. A posição antes da bênção. A posição é muito importante. Por isso Deus disse a Israel, se vocês me obedecerem, guardarem os mandamentos, eu os exaltarei acima de todas as outras nações. E então, nessa posição, todas essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Mas Israel podia guardar os mandamentos? Nós, os gentios, podemos guardar os mandamentos? Não podemos. É por isso que Deus chama esse antigo concerto, certo? Deus vê falhas nesse antigo concerto. Leia Hebreus 9, Deus viu falhas nesse antigo concerto, por isso Deus disse, eu dou uma nova aliança, que não depende da obediência do homem, mas da minha bondade. Não depende mais da fidelidade do homem, mas da minha fidelidade. Não depende do homem, mas de mim. Isso é lindo. Você quer isso? Ou você prefere o antigo concerto? Assim, na sua sabedoria, Deus enviou Jesus,
Jesus obedeceu todos os mandamentos. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jesus merecia a posição mais alta e Deus colocou você em Cristo. Agora você está nessa posição de todas as bênçãos vêm sobre você. Você entende Efésios 1 agora? Todas essas bênçãos suas. Voltemos a Efésios 1. Por isso diz, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga, todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. Toda é a palavra paz, no grego, P-A-S. Paz não é somente um termo genérico, mas é todas em todas as formas e todos os tipos e toda espécie de bênçãos. Uau! Isso é lindo? Todas as bênçãos nos foram dadas. Não vamos ser abençoados, nós já fomos. Está no passado. Onde? Em Cristo, nas regiões celestiais. Vou responder outra pergunta que se faz muito. É uma pergunta muito comum. É uma pergunta teológica, mas é interessante. Alguns não entendem isso e dizem, bem, a igreja foi chamada para as bênçãos espirituais e não para as bênçãos de Israel, que são naturais ou terrenas, eles dizem. Veja, nosso chamado é celestial. O chamado de Israel era terreno no Antigo Testamento. Você me acompanha? Agora, veja bem isso. Existem aqueles que ensinam que porque nesse texto fala das bênçãos espirituais, quer dizer que as bênçãos terrenas de Deuteronômio 28, a bênção na cidade, a bênção no campo, a bênção na vida dos filhos, isso não é para nós. E você pergunta, por quê? Eles dizem, porque diz espirituais. Mas a verdade é que eles não entendem que caíram no raciocínio das pessoas do mundo. O mundo diz que só aquilo que você pode tocar é real. Se não pode ver, não é real. Mas você sabia que a sabedoria de Deus, a forma como Deus funciona é oposta? Você sabia que existem anjos presentes aqui agora? Os anjos estão aqui. Você pode vê-los? Não pode, mas são reais. Tudo que você pode ver é temporal. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, graças a Deus que a nossa tribulação é leve, é por um momento e é leve. E ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossa tribulação é leve, mas a glória é muito excelente. Os seus problemas cooperam para que você tenha um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, se pode ver com os 5 sentidos, olfato, paladar, tato e visão, é temporal. E as que se não veem, são eternas. Mas o mundo diz que se você pode ver, é real. E dura para sempre. Isso é muito raso, porque existem muitas coisas que não podem ser vistas, mas que são eternas. A Bíblia diz que as coisas que são vistas são temporais, mas as coisas que não podem ser vistas são eternas. Seu espírito não pode ser visto, ele é eterno. Por isso Deus preparou uma casa para o espírito. Se não está em Deus, esse espírito tem como casa o inferno. Porque o espírito continua vivo. O corpo morre, mas o espírito precisa de um lugar para morar. É o fôlego que Deus soprou sobre o homem. Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. O corpo do homem morre e apodrece e vai para a terra, mas ele ainda vive. Os que nasceram de novo estão nos céus. Não um espírito sem corpo, mas com um novo corpo. Você me acompanha? As pessoas dizem que as bênçãos espirituais são invisíveis, mas invisíveis não quer dizer irreal. Mas se você pode ver, na verdade, se pode ver essa cadeira na qual está sentado, pode senti-la, ela é temporal. Você sabe disso. Não vai durar. O que você pode ver não dura. São as coisas invisíveis
que são eternas. Mas vivemos a vida acreditando numa mentira. Se vemos, achamos que é real. Se não vemos, o dinheiro não é real, mas Deus suprirá as suas necessidades. É uma promessa. Você diz, eu não posso ver, por isso eu não posso crer. Já viu seu cérebro? Você já viu fotos de cérebros, mas você já viu o seu? Tem certeza que tem um? Está vendo as ondas de rádio e de televisão? Você crê? Eu sei que muitos de vocês que nasceram depois da geração da Apple, graças a Steve Jobs, você crê que existem ondas de rádio aqui mesmo quando não pode ver. Mas o coração rebelde se recusa a crer em Deus. As promessas de Deus são invisíveis, mas são reais. Voltemos a Efésios 1:3. A palavra espirituais em grego é pneumático, que quer dizer, na definição de Thayer, erudito grego, pertencendo e emanando de Deus, produzido unicamente pelo poder de Deus. Todas as bênçãos que temos, porque são espirituais, porque foram produzidas unicamente pelo poder de Deus, sem intervenção natural. São sobrenaturais. Você me escuta? É isso que significa. Significa que a fonte, o poder, vem de Deus. Espírito não quer dizer invisível e não quer dizer algo do além. Não, você saberá como é real o espiritual. No momento que seu coração parar de bater, você entenderá o mundo espiritual. Ou verá demônios chamando por você, ou verá anjos levando você ao seio do Pai. Alguns antes de morrer começam a ver coisas. Essas coisas são reais. Se você não pode ver, é real. Semana passada compartilhei a respeito de expulsar demônios com o pastor Henry. Não do pastor Henry, com o pastor Henry. Estávamos expulsando demônios de uma mulher, não sabíamos que ela estava endemoniada, pensávamos que ela tinha uma depressão profunda. Impusemos nossas mãos sobre ela em nome de Jesus e da sua garganta saiu uma voz de homem, uma voz masculina. Eu quero a mente dela. Quer o quê? A mente dela. O diabo quer sua mente. É por isso que ele coloca escuridão na sua mente, para que a luz do glorioso evangelho não brilhe. Os demônios são reais. Você não pode vê-los, mas que eu escutei. Quando não estava possuída, ela era normal, falava como uma mulher. Mas no nome de Jesus, o demônio foi expulso. Certo, igreja? Voltemos a Efésios 1. Um outro expositor bíblico, W.E. Vine, ele disse assim, aqui conota a ideia de invisibilidade e poder. Significa que porque é invisível, certo, não quer dizer que não é poderoso. Na verdade, se você não pode ver, é poderoso. Quando você diz em nome de Jesus, as palavras são poderosas. Você não pode ver as palavras, mas elas são muito poderosas. Palavras são poderosas. Tem um ditado que diz, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não podem. Isso não é verdade, elas podem quebrar seu espírito. Na verdade, paus e pedras podem quebrar seus ossos e eles podem ser curados. Mas se falar para uma criança, você é burro, descuidado, você não devia ter nascido, por que você não é como seu irmão? Palavras assim permanecem por anos. Um osso pode ser curado rapidamente. Palavras são poderosas. Deus fez tudo com palavras e Deus nos fez a sua imagem. Quando Deus viu as trevas, Ele não disse, oh, está tão escuro. Deus disse, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que Deus queria, Ele falou antes e depois Ele viu. O homem quer ver primeiro e depois dizer. Como eu posso dizer, eu sou curado quando os sintomas estão comigo? Deus diz, quer ser como eu? Eu falo antes de ver. Sabe por que vejo o bom? Porque eu falo o bom. Sabe por que você vê coisas ruins? Porque você fala coisas ruins. Mas se eu falar o que não vejo, estarei mentindo. Não estará mentindo, estará vendo o invisível. Aqueles que o acusam de mentir vivem no natural. Eles são pessoas naturais.
estão sujeitas às leis naturais. E as leis naturais acabam. Porque não tem ajuda, eles perecem. Mas Deus diz que vivemos no sobrenatural. Vocês me acompanham? Nós temos que lidar com isso porque escutamos pessoas de diferentes denominações dizendo coisas assim: as bênçãos para a igreja são somente espirituais, certo? Outra coisa que precisamos aprender é que alguns dizem: você não pode pegar as bênçãos do Antigo Testamento e aplicar para você hoje. Eu expliquei a palavra de Deus para você na semana passada, diferenciando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a chamada de Israel, a chamada da igreja, certo? Mas isso não significa que o que Deus prometeu para Israel é somente para Israel. Existem muitas denominações que ensinam isso. Alguns dizem que Israel não existe mais. É a teologia da substituição. Para mim, é uma teologia errada. Se você conhece Romanos 9, Romanos 11, mesmo o apóstolo da graça diz: Deus ainda tem um lugar para Israel. Eles terão um lugar de proeminência entre todas as nações no tempo do fim. Eu não acredito nisso, mas por outro lado existem aqueles que dizem: as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento são somente para Israel. Eu tenho um problema com isso. Dizem que não podemos reivindicar o que está em Deuteronômio capítulo 7. E o Senhor de ti desviará todas as enfermidades, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Não pode reivindicar isso. Isso é para Israel. Não, não é para você. Vou demonstrar com clareza. 2 Coríntios capítulo 1. Antes, como Deus é fiel, Paulo escreve pelo Espírito: a nossa palavra para convosco não foi sim e não. O que essas pessoas dizem que algumas bênçãos Deus diz sim e outras ele diz não. Sim, não. Já ouviu esse ensinamento? É ensinado antes. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não. Paulo diz: essa não é minha pregação. Quem prega sim não está na mesma companhia de Paulo. Ele diz: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Quando eu olho para a igreja de Jesus hoje, eu fico muito preocupado. Existem pastores que pregam coisas assim: não sabemos quem é salvo. Se você é salvo ou não, eu não posso dizer. Eu só posso falar de mim mesmo. Só quando Jesus voltar poderemos dizer: ei, então pare de pregar. A Bíblia diz: essas coisas foram escritas para que saibam que têm vida eterna. Deus não trata com incertezas, o mundo trata com suposições, certo? Teorias e incertezas. Nós lidamos com verdades, com certezas, com absolutos. Nós temos a palavra do Deus vivo. Isso aqui não é filosofia. Filosofia tem teorias, diferentes filósofos pensam diferente, mas essa é a palavra de Deus. E com respeito à salvação, a palavra de Deus é muito clara. Podemos discordar de alguns pontos, mas quanto à salvação, estamos todos unidos. Cristo morreu por nós. Nessa parte não existem disputas. Diferentes denominações acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Amém? Essas coisas foram escritas para que saibamos, diz a Bíblia, não para que fiquemos na dúvida. Paulo diz que não é sim ou não, mas em Cristo é sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém. Amém quer dizer assim seja, para a glória de Deus por nós. Pode parecer sem importância, mas todas significa todas. De Gênesis até os mapas, na sua Bíblia, Apocalipse. Se existe uma promessa na Bíblia, você pode reivindicar. Se é uma promessa específica para um rei, para um profeta, e Deus o chama pelo nome, você não tem que reivindicar. Deus deu uma promessa para o rei Ezequias que ele receberia 15 anos mais de vida. Você pode reivindicar mais. Isso foi especificamente para Ezequias. Certo? Mas todas as promessas de Deus são sim. Amém. Todas. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, as promessas estão lá para você. Mas como você as faz suas? Como você faz as promessas de Deus suas? Se existe uma promessa, não importa o seu comportamento. É uma promessa que foi dada. A promessa reflete não no recipiente, mas naquele que promete, o doador. Vocês entendem, irmãos?
É por isso que em Cristo, todas as promessas de Deus em Cristo são sim. Quando Deus promete. Deus não tinha que prometer. Sua palavra é o suficiente. Quando Deus promete, existe uma garantia plena. Todas as promessas de Deus em Cristo são sim, e o que Deus requer de nós é amém. Para a glória de Deus por nós. Em algumas versões esse versículo não fica muito claro. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que significa? Eu vou dar uma outra versão que está mais clara. A NVI diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Quando Deus prometer, não fique quieto, diga amém. Diga assim seja, isso significa amém. Amém é do hebraico aman, que é a palavra hebraica para fé. Quando diz que Abraão creu no Senhor e o Senhor imputou como justiça, Gênesis 15, certo? Quando diz que ele creu, a palavra ali é aman. De onde vem a palavra amém? A palavra aman foi transliterada posteriormente para o latim e para o inglês. Amém permaneceu como a palavra mais popular. Amém? Você me acompanha? Deus quer que você responda, assim seja na minha vida. Não existe nada para você fazer, mas somente crer. Diga amém. Os sábios judeus diziam assim. Eles diziam para os seus discípulos, os sábios da antiguidade. Eles diziam, todas as manhãs Deus faz chover bênçãos sobre a terra. A forma de pegá-las é dizendo amém. Por isso, nas sinagogas, se fala muito amém. Eles dizem amém. Como Abraão creu no Senhor. Ve'ehi amém ba Adonai. Ele creu no Senhor. Amém. De amém. Você me acompanha? No ano de 2008, eu preguei uma mensagem chamada O Poder do Amém. Você lembra? E eu compartilhei a história de um jovem que é uma história que começou quando ele era já um ancião centenário. Compartilhei essa história com os meus líderes em Jerusalém. Em 2008, eu compartilhei na minha mensagem O Poder do Amém, essa história. Um homem chamado Steve. Ele tinha 100 anos quando esse fato aconteceu. Seus discípulos se aproximaram querendo saber o segredo da sua longevidade. Ele tinha 100 anos naquela época e eles estavam surpreendidos porque, apesar da sua idade, ele era forte e tinha uma mente extremamente clara, já com 100 anos de idade. Ele era lúcido, tinha uma mente clara e podia se lembrar das coisas. Então Steve, esse homem de 100 anos, contou a história, que é uma história verdadeira. Ele compartilhou que quando ele tinha 14 anos ou 15 anos de idade, quando ele tinha 15 anos, ele fugiu da Polônia, fugiu da perseguição que os judeus sofreram. Foi durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele fugiu da Polônia e foi para Viena. Em Viena, como garoto de 15 anos, ele foi para a Yeshiva, uma escola judaica da Torá. Ele estava na aula com outros meninos que tinham a mesma idade, 15, alguns 14, alguns mais velhos, 16, 17, alguns ainda mais jovens, com 12, mas ele tinha 15 anos naquela época. E o seu mestre, que era idoso e erudito, o mestre judeu, que também era um matemático, muitos judeus são brilhantes matemáticos, amém? Eu oro para que essa bênção me alcance, em nome de Jesus. Já está acontecendo. Está acontecendo. 2 vezes 2 é 8, amém? Esse senhor idoso estava ali com os alunos, Steve estava lá, ele estava sentado com todos eles, e ele estava falando sobre um dia de celebração judaica que não é bíblico. Não era uma das 7 festas da Bíblia, mas uma outra celebração que eles observavam. E ele disse, vocês sabem que amanhã nós celebraremos este dia? Ele disse, exatamente, baseado nos seus cálculos, exatamente à 1 da tarde vai acontecer.
Um dia judaico começa às 6 da tarde, mas baseado no seu cálculo matemático, essa celebração aconteceria à 1 da tarde. E ele disse, não é incrível? E os alunos queriam saber o que era tão incrível. E ele disse, essa festa só vai acontecer de novo daqui a 87 anos. E ele olhou para os alunos e disse, baseado nos meus cálculos, isso só vai acontecer daqui a 87 anos. E ele olhou para os seus jovens discípulos e disse, que vocês vivam muito para ver esse dia. E todos os meninos começaram a rir. Daqui a 87 anos, eles pensaram, riram dele, fizeram um pouco caso dele, pensando talvez estava muito idoso, estava senil. Eles ficaram rindo. Ele era um senhor muito gentil. Steve estava lá, ele tinha 15 anos. Sabe o que ele fez? Ele disse amém. E Steve disse que quando ele disse amém, ele sentiu uma atmosfera de proteção ao seu redor. E ele diz que esse sentimento acompanhou a sua vida mesmo através da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a perseguir os judeus e os matar. Esse sentimento o manteve durante aqueles dias escuros. Até que, finalmente, quando ele contou essa história, ele tinha 100 anos, foi no ano 2004, 2005, na verdade foi em 2005. No ano 2005, tinham-se passado 87 anos e ele tinha 100 anos. Tinham-se passado 87 anos e agora ele tinha 100 anos. E ele disse, todos os meus amigos naquela classe, que eram mais velhos, já morreram. Todos eles. Eu ainda estou vivo, porque eu disse amém. Para o que Adonai disse, através desse professor. Você vai viver, pela graça de Deus, uma vida longa e saudável. Parece que o amém ficou mais alto, certo? Amém. Você é abençoado. Com toda... Deixe-me concluir. Você sabe que está chovendo e você quer pegar. Se alguém não disser amém, Deus não vai forçar. O que Deus requer é a resposta do homem. A verdade é que alguns não entendem. Vamos reler esse texto na Nova Versão Internacional. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando você diz amém às promessas de Deus, que você escuta pregadas ou compartilhadas, ou você lê na Bíblia, quando você diz amém, sabendo que amém significa sim. Amém significa fé, da palavra amã no hebraico. Amém, quando diz amém, está dizendo, seja assim de acordo com a sua palavra, sem meu esforço, é uma promessa sua. Assim seja. Isso quer dizer, não são meus esforços, mas sua promessa. Você me escuta? Pensa que falamos amém à toa? Nessa igreja, esse povo só vive falando amém, amém, amém. Eu também não entendo por que você fala palavrão. Qual o problema com a sua boca? Quando você vai a uma praia, quando eu estava na Marinha, meus amigos me levaram para uma praia, que era uma praia de nudismo. Eu já era crente, graças a Deus. E eu usava óculos naquela época, graças a Deus. Quando percebi o que estava acontecendo, que eles estavam brincando com a minha cara, me levaram para a praia de nudismo, eu me senti envergonhado de estar ali. Tentei sair dali, porque estavam todos nus. O fato é que, naquela época, eu era mais jovem e tinha 17 anos. Eu era uma pessoa normal. Eles é que eram anormais. Por que você deixa o mundo fazer você se sentir anormal? Quando você está funcionando de acordo com as instruções do seu Criador. Porque o seu Criador o fez para que o louvor esteja nos seus lábios, fé na sua boca e no seu coração. Por que você tem que ser como o mundo? O mundo diz, eu não posso ver, eu não creio. Isso é ser anormal, eles são anormais. Mas você é normal aos olhos de Deus, à vista de Deus. Temos que ensinar isso aos nossos filhos.
Temos que falar a respeito das bênçãos da perseguição para os nossos filhos. Eles precisam saber que existem bênçãos quando eles se identificam com Cristo. Especialmente quando alguém os persegue por causa disso. Nesse momento, o Espírito da glória de Deus vem sobre você. E às vezes o seu rosto brilha, como aconteceu com Estevão quando foi perseguido por amor de Cristo. Sua face brilhou como um anjo. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Temos que ensiná-los que quando alguém os persegue, dizendo mentiras por causa de Cristo, eles têm que pular de alegria, porque é grande o galardão deles nos céus. O grande galardão no céu não quer dizer que você vai ter que morrer para ir para o céu e Deus vai dar para você uma grande casa. Para que precisaria de uma grande casa no céu? Para me esconder dos ladrões? O que está dizendo aqui é que o seu galardão é grande porque sua fonte está no céu, mas a manifestação dos céus está aqui na sua vida. Você me acompanha? Cada vez que é perseguido, recebe mais uma bênção. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Ou então eles vão querer se moldar aos padrões do mundo. Eles têm que ser diferentes. Têm que ousar ser diferentes. Ousar ser como Daniel, como Esther. O mundo não é assim. Você sabe por que os diamantes são preciosos e outras pedras não são? Porque são fáceis de encontrar. Os diamantes são preciosos. Isso temos que ensinar aos nossos filhos, aos jovens. Amém? E nosso ministério faz isso. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E todos digam... No Antigo Testamento não podiam dizer amém. Diziam amém, não me entenda mal, mas pela lei da primeira menção, a primeira menção da palavra amém na Bíblia foi para a maldição. Assim, as primeiras 13 referências no Antigo Testamento tinham a ver com a maldição. Falavam da maldição. Em Deuteronômio 28, nós lemos a respeito das bênçãos, mas em Deuteronômio 27, diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura, e todo o povo respondendo dirá, não diga, você foi redimido disso. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Todo o povo dirá amém. Nos versículos seguintes fala maldito, maldito. E no versículo 26 fala assim, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá... Paulo cita isso em Gálatas, dizendo que aqueles que são das obras da lei são malditos. Ele estava citando esse verso. Ele diz, se quiser guardar um, tem que guardar todos, ou então estará debaixo de maldição. Alguns dizem que devemos comer comida kosher. Temos que cumprir isso ou aquilo, temos que vestir um manto de oração, mas não são circuncidados. Por quê? Vem aqui, rapaz. Quer cumprir um, tem que cumprir todos. Eu posso circuncidá-lo, de graça. Para você, vai ser de graça. Espero não cortar no lugar errado. Deixa para lá. Dessa forma, se referia às maldições. Isso aconteceu até o último versículo do 27. No capítulo 28, onde estão as bênçãos, não existe o amém. O que aconteceu foi, Moisés dividiu as tribos entre 6 e 6. As primeiras 6 pronunciaram as bênçãos, as outras 6 as maldições. Os posicionou em 2 montanhas, as bênçãos no monte Gerizim, as maldições no monte Ebal. O interessante é que Deus não os mandou dizer amém. Eles disseram amém somente para as maldições. Não disseram amém para as bênçãos, porque não podiam cumprir os estatutos e as leis de Deus. Assim ficaram nas maldições. Cristo nos libertou da maldição da lei. Você notou que o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, meus pastores e eu estivemos no ano passado. Eu fiz um pedido especial. Eu pedi para ir ao Monte Ebal, o Monte da Maldição, porque eles descobriram o altar de Josué. O altar que ele mesmo construiu após as maldições serem pronunciadas. Descobriram esse altar e eu queria vê-lo. Só permitem visitá-lo uma vez por mês,
porque é um lugar muito perigoso. Eu fiz o pedido, eu estava fazendo show para a TBN, levei muitas pessoas e eles foram generosos e me deixaram ver. Os pastores me acompanharam. Estou agora no altar de Josué, no Monte Ebal. Ele é feito com grandes pedras, pedras inteiras, ou seja, não são cortadas por mãos humanas. Tem estado aqui desde aquela época. Nós vimos esse altar e o incrível é que o Monte Gerizim está do outro lado. Se gritarmos daqui, se escuta lá no vale. Mas não existe altar no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. O altar está somente no Monte Ebal, o Monte da Maldição. Por que não existe altar lá, somente aqui? Porque somente no Monte da Maldição necessitamos redenção. Deus não nos redimiu das bênçãos, nos redimiu das maldições. Posso ter um amém? Vamos lá, irmãos. Aleluia! Aleluia! As bênçãos se mantêm nas nossas vidas. Nós fomos redimidos da maldição. Mesmo quando falhamos, nós somos redimidos da maldição. Não existe maldição sobre você. As primeiras 13 vezes que o amém foi mencionado no Antigo Testamento, falava de maldição. Eles não podiam dizer amém para as bênçãos, até que Cristo veio. E todas as promessas de bênçãos se cumpriram em Cristo. E nós estamos nele. Por isso que Deus quer que façamos é dizer amém. Existiram 2 indivíduos, e eu quero concluir com isso. Um foi Zacarias, certo? Os nomes têm significado. O nome Zacarias significa Deus se lembra. Ele se casou com Isabel. Isabel em hebraico, Elizabeth. Eli quer dizer Deus, Bet quer dizer promessa. Zacarias casou com Isabel. Deus lembra suas promessas e gerou João. Yohanan. Isso não é lindo? É assim que começa o Novo Testamento, com a história de Zacarias e Isabel. Estavam velhos e um anjo apareceu quando havia chegado o seu turno de queimar o incenso, que era uma função muito importante no templo naquela época. E quando queimava incenso, o anjo Gabriel apareceu e prometeu-lhe um filho. Mas a resposta de Zacarias foi essa: como eu saberei disso? Como estarei seguro? Como saberei se é verdade? Oh, não. Se o anjo do céu disser, é melhor que acredite. Gabriel disse: eu sou Gabriel, que ministro na presença de Deus. Você vai ficar mudo por um tempo. Vai ficar mudo por um tempo até que o filho nasça, certo? Deus sabe o poder das palavras. Deus então fechou sua boca para que ele não falasse nada e estragasse o processo até que João nascesse. Sua boca se abriu quando ele escreveu Yohanan, que quer dizer graça de Deus. A graça sempre abre as bocas. Às vezes as bocas não se calam, mas eu vou me calar em breve. Assim, este mesmo anjo foi para Maria. Miriam em hebraico. O anjo apareceu para Maria e disse: eis. Primeiro ele disse: salve, agraciada entre as mulheres, não acima das mulheres, entre as mulheres. Nós a honramos, mas ela não está acima das mulheres. Salve, agraciada, bendita entre as mulheres, disse o anjo, porque o Espírito de Deus te cobrirá. Antes de dizer isso, ele disse: darás à luz a um filho. E ela respondeu assim: seja feito de acordo com a sua palavra. Ela não fez nenhuma pergunta: como isso vai acontecer? Como saberei que isso é verdade? Ela disse: como isso pode acontecer se não conheço o varão? Ela perguntou sobre o processo. Sabia que ia acontecer, mas como seria? Visto que não conheço o varão, disse ela. O anjo disse: o poder de Deus lhe cobrirá. E ela disse: amém. Como eu sei disso? Porque ela disse: seja feito segundo sua palavra. Essa era a resposta que Deus queria de Zacarias. Ele queria que ele dissesse: amém, assim seja. Quando Deus falou com Abraão naquela noite estrelada e disse: conta as estrelas, assim será a sua semente, certo? E Abraão disse em hebraico para o Senhor: amém. Amém. Ele creu, é isso que Deus quer do seu povo. Pelas suas pisaduras, você foi curado. É isso. Eu sei que a palavra amém pode se tornar um clichê, eu sei disso. Mas quando temos essa revelação, devemos falar com propósito no coração. Isso não é somente uma promessa, já é um fato. Pelas suas pisaduras fomos curados. Amém. Isso é tudo que Deus requer. Devemos dizer amém. Voltemos para 2 Coríntios. Aqui diz que é sempre para a glória de Deus.
Quando falamos amém, Deus recebe a glória. O ciclo se completa. Me acompanhe até aqui. Vou concluir agora compartilhando uma linda história. São 2 testemunhos que eu quero compartilhar. O primeiro de uma senhora que escreveu da Romênia. Escreve assim: eu cresci numa família cristã, meu pai bebia muito e sempre me forçava com meus irmãos a irmos à igreja. Quando me tornei adolescente, comecei a odiar ir à igreja e me opor à religião. Ela não havia conhecido o evangelho, conheceu só a igreja. A igreja onde ia. Aos 17 anos me casei para fugir das surras que meu pai me dava. Minha irmã mais velha também saiu de casa, entregou seu coração a Jesus e foi viver em Londres. No ano passado fui visitá-la com minha filha de 16 anos, fiquei muito feliz em poder revê-la. Queria conhecer mais a respeito de Deus. Ela não era crente. Frequentou quando era criança, mas não era crente. Queria conhecer mais a respeito de Jesus e da Bíblia. Foi quando ela traduziu para mim as mensagens do pastor Joseph Prince. Não falávamos bem o inglês. Ela visitou sua irmã mais velha em Londres e levou sua filha de 16 anos. O que eu ouvi era diferente daquilo que havia ouvido antes. Quando ouvi o pastor Prince pregar, eu comecei a entender melhor quem Deus é. Minha irmã explicou aquilo que eu não entendia e, como resultado, meu coração se encheu de paz e amor. Para aqueles que pensam que o evangelho produz licenciosidade, ela diz: eu fumava muito, mas um dia eu estava fumando e de repente me senti mal. Comecei a orar. Não era ainda cristã. Tinha me escutado, mas não era crente. Se sentiu mal quando tragava um cigarro. Me lembrei dos sermões que escutei e descobri que Jesus me amava. Pensei assim: se entregar meu coração a Jesus, não vou me sentir assim mais, porque Deus quer me ver feliz. Compartilhei isso com a minha filha e perguntei se ela queria dar sua vida a Jesus também. Para minha alegria, ela aceitou Cristo também. Eu pedi a Jesus para me ajudar a deixar de fumar, porque eu não conseguia, e Ele me ajudou. No dia seguinte, não senti nenhuma vontade de fumar. O incrível é que todos pensavam que eu nunca conseguiria deixar de fumar. Pensavam que ela tinha enlouquecido. Quando ela estava louca, eles achavam que ela era normal. Você entende isso? É assim que o mundo pensa. Eles não acham que essa igreja cresceu porque Jesus está sendo exaltado, mas que é por causa do que temos. Pensam que é a tecnologia. É assim que eles pensam, não pensam como Deus queria que eles pensassem. Um último testemunho. Só para que saiba que a minha família, eu e a minha esposa, temos um dia na semana que saímos com Justin. Vamos ao mall ou a um lugar divertido. Na semana passada, decidimos ir com ele para a praia. E na praia, encontramos uma família. E o marido trabalha para a embaixada americana aqui e está frequentando nossa igreja já há algum tempo, que começaram a frequentar. E eles compartilharam um lindo testemunho, o marido e a esposa. E eles estavam com o seu bebê, que é uma gracinha, certo? O Andy e eu vimos esse bebezinho. E eles disseram assim: John e Kalindi Pomales. Somos de Porto Rico, mas vivíamos em Dallas, Texas. Nos mudamos para Singapura em setembro de 2012, devido ao trabalho do meu marido. Antes de nos mudarmos, eu tive 4 abortos involuntários. Aconteceu por 4 vezes, talvez você não saiba como é complicado para uma mulher ficar grávida 4 vezes e perder essas crianças. Isso aconteceu antes de vir para Singapura. Fomos a muitos médicos que fizeram todos os exames e não encontraram nada errado. Começamos a visitar a igreja New Creation em 23 de dezembro de 2012. Apesar de sermos crentes, não conhecíamos a mensagem da graça até escutarmos o pastor Prince. Naquele domingo, o pastor pregou sobre feridas abertas. No domingo seguinte, que era o domingo da visão, eu e meu marido oramos pedindo a Deus por um filho. Quando descobrimos que tínhamos feito a mesma oração, confiamos em Jesus. Eu comecei depois a frequentar a igreja regularmente, trabalhar com as crianças e logo descobri que estava grávida uma vez mais.
Na quinta semana eu comecei com sangramentos e comecei a pensar em todos os abortos, mas dessa vez eu conheci a graça e comecei a orar. Fui admitida ao hospital por 14 dias. Durante esse tempo participamos da ceia e um líder do Ministério de Crianças veio orar conosco. Ela compartilhou outras coisas, estou pulando os detalhes, mas ela recebeu alta e ouviu no ultrassom as primeiras batidas do coração do seu bebê. Ela recebeu alta do hospital em 2 de novembro de 2013. Não muito tempo depois, a bolsa se rompeu e voltamos para o hospital. O médico disse, alguns bebês se apressam, o seu está vindo correndo. Nosso bebê campeão, Keone, que quer dizer Deus é gracioso na língua do Havaí, nasceu naquela manhã. A Jesus seja a glória, a honra e o louvor. Amém. Temos uma foto deles e eles se encontraram conosco. Veja a foto aqui. Foi tirada a semana passada. Deus sua glória, o louvor e a honra. Amém. Glória a Deus, igreja. Olha aqui. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Em Cristo e somente nele. O que falamos? Amém. Se nos mantivermos calados, nada acontecerá. Na verdade, eu vou receber suas bênçãos se eu disser amém. Se ficar quieto, eu vou receber as bênçãos. Eu não quero que elas se percam, você entende? Amém? Assim, vou pronunciar as bênçãos sobre você no final do culto. Você está pronto? Desta vez lerei Deuteronômio 28. Eu vou pronunciar Deuteronômio 28 sobre você. Ok? Certo? Assim, ponha sua atenção nisso. Agora, quero dizer uma palavra àqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Não estou pedindo que você abrace uma religião, não estou pedindo que você se una a uma igreja, eu estou pedindo que creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por seus pecados. Deus se manifestou e demonstrou seu amor para com você, enviando Cristo para a cruz, para morrer por você, porque Ele ama você. Amigo, se você está aqui hoje, não é por acaso, não é uma coincidência, mas é por vontade de Deus que você está aqui. Deus quer que você seja salvo porque o ama. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é amor. Deus não pode deixar de abençoar. Não pode deixar de dar. Não pode deixar de ser bom porque Ele é Deus. Nós lhe damos a glória porque Ele é Deus. O que quer isso dizer? Quer dizer que Ele ama dar, Ele ama amar. Isso não é lindo? Deixe Deus ser Deus, deixe Ele amar você. Você não pode realizar algo para ser salvo, não pode ganhar a salvação. Através do mérito, não pode ser salvo. Vem por um ato de Deus. Quando você diz, sim, eu quero Jesus na minha vida. Se essa pessoa é você, onde você estiver assistindo, faça essa oração comigo. Dessa forma estará dizendo amém. Diga, Pai Celestial, eu digo amém por seu amor por mim, por enviar Jesus Cristo como meu Salvador, para morrer na cruz e me redimir de todas as maldições, para que as bênçãos me alcançassem. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigo, se fez essa oração, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bem-vindo à família de Deus, amém. A mais poderosa, a mais próspera, a mais ungida, a eterna organização que existe no universo, a Igreja do Cristo que vive para sempre. Bem-vindo à família de Deus. Igreja, fiquemos de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar na tela Deuteronômio 28, começando do versículo 3. Bendito serás na cidade, mais adiante. Está preparado? Vou abençoá-lo baseado na Bíblia. Amém, porque estas são as suas bênçãos. Pelo poder do Espírito são suas. Amém, são suas. São espirituais porque não procedem do homem. O homem fala de sorte, fala de realização, fala de educação, fala de força de vontade. Mas como disse a moça do testemunho, não é por força de vontade que ela perdeu o desejo de fumar. Levante suas mãos ao Senhor.
Bendito serás na cidade, e todos digam, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, sua saúde e seus filhos. Benditos serão seus filhos, e estarão longe da enfermidade, longe da opressão, longe do estresse da escola. Bendito seja o fruto do seu corpo, o produto da sua carreira, o aumento da sua carreira, o aumento de tudo que Deus põe em suas mãos. Bendito será tudo que você tocar. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair. Seus inimigos se levantarão por um caminho e sairão por 7. Bendito será o seu celeiro, não só celeiro, mas muitos. Benditos sejam os seus celeiros, que Deus aumente os seus bens, aumente suas possessões, que tenha prosperidade com propósito para servir e abençoar a humanidade. Amém. Bendito seja você, sempre que entrar na sua casa e quando sair da sua casa. Bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor faça de você cabeça e não cauda. Que você empreste e não peça emprestado. O Senhor faça você estar sempre acima e não embaixo. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga: Deus abençoe vocês. Até a próxima. Vão em paz. Eu amo vocês. Amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.